Irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, o Senhor nos trouxe de volta a essa casa para podermos adorar e bendizer ao nome dEle. O Senhor tem cuidado de nós, disso nós não temos dúvida. Apesar de estarmos distantes uns dos outros, nunca nos distanciamos do nosso Senhor. Sempre creio que os irmãos tiveram seus momentos devocionais, como sempre, e graças a Deus por isso, o Senhor nos deu novamente a oportunidade de estarmos aqui para adorarmos e bendizermos ao nome dEle. Às vezes vejo pessoas dizendo que até uma nova moda, uma ideologia que está sendo pregada aí fora, de que não precisamos da igreja para cultuar ao Senhor. Muitos estão reclusos em suas casas, ceando sozinhos, lendo a Bíblia de qualquer forma, porque estão espalhando aí por fora um outro evangelho que está sendo pregado, de que nós não precisamos de templos para adorar ao Senhor. Mas os irmãos sabem muito bem a diferença que faz estarmos reunidos para glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Somente aqueles que têm o Espírito do Deus vivo e servem a Jesus Cristo verdadeiramente sabem do que eu estou falando. Nós precisamos sim, estamos reunidos para adorarmos ao nome do Senhor. Queridos, eu peço a vocês que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos 4, versículo 35 ao 41. Marcos 4, do 35 ao 41. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem cuidado da minha família, tem cuidado da sua família. Eu estou desde março do ano passado desempregado e nunca faltou nada dentro da minha casa. O Senhor tem guardado, o Senhor tem provido o alimento, tem provido a saúde, tem provido a segurança, e a cada dia que passa, mais eu confio na graça poderosa do nosso Deus, de que o Senhor sim, Ele tem dispensado uma graça maravilhosa sobre cada um de nós, uma graça diferente daquela graça comum que é dispensada sobre o mundo. Como o sol brilha para todos, a chuva cai sobre a casa de todos, mas o Senhor Ele tem algo especial para com cada um de nós. Ele tem um cuidado, Ele tem um amor, Ele tem uma graça especial que é dispensada sobre cada um de nós. Louvado seja Deus por isso. O texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos a margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o... Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Esse milagre onde Jesus acalma a tempestade, ele está relatado nos 3 evangelhos de Marcos, Lucas, nos 4 evangelhos. Nem todas as passagens que nós lemos de Jesus está relatado em todos os evangelhos, mas este milagre, sim, ele está relatado nos 4 evangelhos. E ele demonstra para nós, com muita graça, o poder de Deus. Ele demonstra para nós a divindade do nosso Senhor, e como Deus, Ele sendo o verdadeiro Filho, como Jesus sendo o verdadeiro Filho de Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas. Jesus, Ele tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre a minha vida, Ele tem poder sobre a sua vida. Jesus, Ele tem poder sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre o nosso emprego,
sobre a nossa saúde. Não tem nada debaixo do sol, sobre a face dessa terra, que não esteja sob o controle do nosso Deus. Até mesmo os momentos difíceis da nossa vida, até mesmo os momentos ruins que nós passamos, onde nós às vezes olhamos para um lado, olhando para o outro, imaginamos não ter solução, o nosso Deus também está no controle. O nosso Deus que criou todo o universo, somente Ele tem o poder de submeter a natureza ao seu controle. Somente aquele que criou, somente o Criador pode submeter a sua criatura ao seu poderio. Somente com uma ordem, somente com uma palavra, somente com um gesto, tudo se transforma onde o nosso Senhor Jesus Cristo está. Tudo passa de ruim para bom, tudo passa de péssimo para melhor, quando o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, está no controle de todas as coisas. Isso simplesmente porque Jesus Cristo é Deus. E nessa passagem nós conseguimos ver claramente Jesus como humano, como nós, e Jesus sendo Deus, sendo todo-poderoso. Porque muitos ainda têm dúvidas se quando Jesus estava aqui na terra, se ele era 100% homem e se ele era 100% Deus. Essa passagem nos deixa claro que o nosso Jesus, em momento algum, ele foi privado de provações, de lutas, de dores, de sentimentos que nós, como seres humanos, passamos sobre a face dessa terra. Em momento algum, a luta que vem sobre nós, as dores que vêm sobre nós, as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas, elas foram diferentes para com Jesus Cristo, para com o nosso Mestre. O nosso Senhor, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu dor, ele sentiu cansaço ao ponto de pegar um travesseiro e dormir na ponta de um barco. Isso demonstra para nós que o nosso Jesus, ele nos conhece da forma que nós somos, ele nos conhece da forma que nós vivemos, e ele sabe exatamente quando a dor nos assola, ele sabe exatamente quando a luta vem sobre nós, qual é o sentimento que nós estamos sentindo. Ele não é um Deus distante, ele não é um Deus que fica assentado lá no alto e sublime trono, somente dando ordens, somente olhando para nós com um olhar distante, não. Jesus Cristo, ele veio até aqui à terra e ele provou como é ser humano. Ele pôde sentir em sua própria pele aquilo que você sente hoje, que talvez você estava imaginando: como eu vou cultuar ao Senhor? Como eu vou até a casa de Deus com tanto sentimento reprimido no meu coração, reprimido na minha mente? Talvez você esteve pensando: mas Deus não sabe o que eu estou passando. Deus não sabe como é ruim ter esse sentimento que eu estou tendo. Eu quero te dizer que Deus sabe sim, porque Ele pisou nessa terra como homem, como eu e como você, e Ele pôde sentir as mesmas dores que você sentiu, ele pode sentir os mesmos sofrimentos que você sofreu, porque ele foi sim 100% homem e 100% Deus, mas ele passou por todas as dificuldades. Sempre quando ele estava em algumas delas, ele levava os olhos para o céu e clamava a Deus, o Pai Todo-Poderoso, e a solução vinha para aquela dificuldade que ele estava enfrentando. Porque Jesus, durante todo o seu ministério também, ele nos deu lições maravilhosas para que nós pudéssemos seguir e continuar adorando o nome do Senhor. Então, quando Jesus seguia com seus discípulos, o texto diz que naquele dia, já sendo tarde, Jesus, se os irmãos voltarem aí alguns capítulos, alguns versículos, os irmãos irão ver Jesus operando milagres, Jesus ensinando os seus discípulos através de parábolas, Jesus desempenhando o papel pelo qual ele foi enviado aqui na terra para que ele pudesse desempenhá-lo. E agora Jesus entra no barco da multidão e ele se afasta um pouco, como muitas vezes ele fazia, até mesmo para meditar, para descansar, para colocar em seu coração novas palavras, novas mensagens, novas soluções para problemas que outrora viria.
E o texto diz que já era tarde, e Jesus entrou no barco e passou para outra margem. Ele estava se distanciando daquela multidão, e o texto diz que eles, despedindo a multidão, levaram-o assim como estava, ou seja, assim, da forma que Jesus estava, já cansado, já abatido da sua forma humana, por ter exercido o seu ministério, já ter caminhado por horas, já está fatigado. Agora ele entra no barco, e outros barcos o seguiram mar adentro. E aí, Jesus, assentado ali no barco, ele dorme encostado em um travesseiro. E levantou-se um grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Imagina a situação agora, os discípulos dentro do barco, eles se sentiam seguros, porque eles sabiam que onde eles estavam com Jesus, nada lhes faltava. Eles sabiam que quando eles estavam com Jesus andando, não faltava o alimento, porque Jesus multiplicava o pão. Eles sabiam que quando eles estavam andando com Jesus, as pessoas que estavam enfermas, elas eram curadas. Eles sabiam e se sentiam seguros quando eles estavam com Jesus, porque eles sabiam que nada lhes faltava quando Jesus estava ao seu lado, quando Jesus estava caminhando com eles, quando eles estavam caminhando com Jesus, ali exercendo o seu ministério e fazendo aquilo pelo qual Deus tinha enviado para que eles fizessem. Mas agora os discípulos se veem numa situação difícil, mas agora os discípulos veem o seu barco sendo sacudido pelas ondas. Os discípulos veem o seu barco sendo sacudido pelo vento. E Jesus tranquilo na beira do barco, dormindo, cochilando, descansando. E aí é uma situação até mesmo difícil de entender, difícil de aceitar. Porque os irmãos já devem ter visto algum barco a pique, algum barco entregue ao vendaval dos mares, às grandes ondas. Bate sim uma situação de medo, bate sim uma situação de desespero. E olha que os discípulos eram pescadores já acostumados com aquela situação. Os discípulos já estavam acostumados a entrar no mar muitas e muitas vezes para pescar, muitas e muitas vezes para ancorar os seus barcos. Esta era a vida dos discípulos, mas agora eles estavam em uma situação que talvez era diferente das outras a qual eles haviam vivido. A situação que o barco estava, o tamanho das ondas, a velocidade do vento talvez era diferente de todas as outras vezes que eles tinham passado por aquilo. E talvez ali sozinhos, com o leme do barco, somente 2 ou 3, eles remando, e eles iam contra o vento, ia controlando, e talvez 1, 2 ou não 3 vezes eles conseguiram sair daquela situação. Mas agora os discípulos se vêem numa situação diferente daquela a qual eles estavam acostumados a passar. Numa situação diferente daquelas que eles estavam acostumados, porque era a profissão deles, era o dia a dia deles, era aquilo que eles faziam, era aquilo que eles viviam, era aquilo que eles estavam acostumados. E aí eu lendo esse texto, eu imagino esse barco como sendo as nossas vidas. Eu imagino esse barco como sendo a minha, como sendo a sua vida. Eu que já há muitos anos estou vivendo essa vida, já estou acostumado a passar por momentos de dificuldades, por momentos de luta, tendo a certeza de que Jesus Cristo está comigo em todo tempo, em todo momento, que Ele jamais me abandonou. Veio um momento onde o meu filho nasceu e eu vi ele mais vezes sendo levado aos hospitais, às vezes sentindo falta de ar, às vezes à beira da morte, talvez aquela
aquela situação no meu barco era uma situação diferenciada das outras vezes em que o meu barco balançou e eu consegui contornar aquela situação. Talvez a situação do barco onde os discípulos estavam era uma situação atípica, porque na nossa vida nós estamos já acostumados a passar por situações difíceis, por situações tempestuosas, por situações onde nós olhamos e já vimos a solução. Nós olhamos para aquela dificuldade e já pensamos, eu vou buscar a Deus e a situação vai melhorar. Nós olhamos para o barco balançando e pensamos, eu vou recorrer a um médico e a situação vai se resolver. Eu vou ligar para o pastor Felipe, eu vou ligar para o pastor regional. Mas essa situação era uma situação atípica, era uma situação onde os discípulos não estavam acostumados a vê-la com muita frequência. Eu quero te dizer, meu querido irmão, que vez ou outra isso vai acontecer na minha, isso vai acontecer na sua vida. Vez ou outra neste barco, que é o barco da nossa vida, virá tempestades que nós imaginaremos que não haverá solução para ela, que não terá jeito, não haverá como nós sairmos dessa situação. E aí bate o desespero, aí bate o medo, aí a fé falha, a fé fica fraca, porque aquela situação é uma situação que vai além daquelas que nós já estamos acostumados a viver, que já estamos acostumados a passar por ela. E aí nós olhamos os discípulos em meio àquele grande temporal, aqueles grandes ventos e ondas que se arremessavam contra o seu barco, e a água já estava entrando dentro daquele barco. E o versículo 38 diz que Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava tranquilo como sempre ele esteve. Mesmo que o corpo físico de Jesus estava cansado por causa da jornada grande que foi anteriormente, antes dele entrar no barco, mas Jesus, ele sempre esteve ligado ao Pai. Jesus, ele já estava sabendo e já estava consciente de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas os discípulos se desesperaram. Quantas vezes nós nos desesperamos? Quantas vezes nós perdemos as esperanças em nosso Deus? Quantas vezes a nossa fé fica fraca, nós ficamos cambaleando, porque a água já está a ponto de entrar no nosso barco e nós não sabemos o que fazer. Nós pregamos um Deus que cura, nós pregamos um Deus que sara, um Deus que salva, um Deus que batiza no Espírito Santo, um Deus que leva a pessoa para morar no céu. E na hora que você vê o seu filho nos seus braços, lhe faltando ar, e você faz uma bombinha, você faz 2 bombinhas, não resolve, e aí você clama a Deus, não resolve, porque parece que naquele momento Deus está cochilando no barco, parece que Deus está distante, parece que o céu está de bronze, parece que Deus não ouve o meu clamor, parece que Deus não ouve as minhas orações. Não foi 1, não foi 2, não foi 3 vezes, onde eu e a Cátia dobramos os joelhos. A Cátia dizia, vamos levar o Luan no médico. Eu dizia, não, nós vamos orar primeiro. E nós orávamos, nós clamávamos, nós pedíamos a Deus, nós víamos a água entrar no nosso barco e nada acontecia. Bate um desespero, bate uma insegurança, bate um medo, onde até mesmo você tem que dar uma satisfação para a sociedade, que você prega um Deus que cura, e aí o seu filho morre, porque você orou, você clamou, e esse Deus não interviu. Aí você fica preocupado, porque a sociedade cobra, a sociedade pergunta, a sociedade apedreja, a sociedade vê a água entrando no seu barco, e se ele puder furar um buraco maior para a água entrar ainda mais, eles irão furar. E nós clamávamos a Deus, nós buscávamos a Deus, porque naquele momento outras tempestades já tinham vindo, outras situações difíceis nós já tínhamos passado, mas
Quem é nós para lembrarmos disso? Quem somos nós para lembrarmos de que nós já passamos por outra? Porque, irmãos, o maior problema que o homem pode viver é o problema atual ao qual ele está passando. A maior dor que o homem pode sofrer é a dor atual que ele está sentindo. Não existe maior dor, não existe maior sofrimento. O maior deles é aquele ao qual você está passando, no momento em que você está passando. E você olha para um lado, imagina os discípulos, ventos, assoprando com todas as forças, ondas que levam o barco e descem, e a água entra, a água sai, e Jesus tranquilo, dormindo à polpa do barco. E eles se desesperaram, como eu muitas vezes desesperei, como eu muitas das vezes clamei ao Senhor, como você muitas das vezes buscou e ainda está buscando. Quanto mais parece que você busca, você vê a água avançando, você vê o vento aumentando a sua velocidade, você vê as ondas crescendo ainda mais. Mas eu quero te dizer nessa noite, assim como eu disse aqui no início, o nosso Deus, Ele é Criador dos céus e da terra, e Ele está no controle de todas as coisas. Ele controla o vento, Ele controla a tempestade, Ele controla a chuva, Ele controla a minha vida, Ele controla a sua vida. Ele não perdeu, Ele não vai perder o controle. Ele sempre esteve, Ele sempre estará no controle da minha e da sua vida. Essa situação está difícil, tá, o vento está soprando, tá, mas isso vai te fazer ficar mais forte em Deus. Isso vai fazer que você confie mais no Senhor, e quando você atravessar o seu barco para o outro lado, você vai dar glória, você vai dar aleluia, você vai se regozijar e estará pronto para a próxima tempestade, porque a vida do crente é assim, irmão. A nossa vida é assim, é vento atrás de vento, é tempestade atrás de tempestade, e nós vamos rompendo em fé e vencendo em nome de Jesus Cristo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós já vencemos em Jesus. Mas no momento de luta, eles foram lá e despertaram Jesus. Imagina Jesus acordando, como nós acordamos de manhã, talvez com o rosto meio inchado, com o cabelo meio bagunçado, sem preocupação nenhuma no seu semblante, porque ele sabia quem ele realmente era e o poder que a ele foi dado. Eles disseram para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? O vento estava açoitando o barco de um lado para o outro. Eles vão lá, acordam Jesus e perguntam: mestre, o Senhor não está preocupado com a nossa situação? Mestre, o Senhor não se importa se nós morrermos? Mestre, o barco está entrando água, ele está balançando de um lado para o outro, e o Senhor está dormindo. O Senhor não se importa conosco, o Senhor não se importa com a nossa vida, o Senhor não se importa com os nossos problemas. Quantas vezes, irmãos, nos pegamos fazendo essa oração? Se não é em voz alta, é em pensamento: Deus, onde está o Senhor? Deus, onde está o teu poder, que não venha a provisão que eu estou precisando? Deus, será que o Senhor não está vendo o meu barco balançando? Será que o Senhor não importa que o meu filho vai morrer aqui com falta de ar? Será que o Senhor não se importa que o meu parente está morrendo de fome, está morrendo de Covid? Quantas vezes nós nos pegamos, irmãos, porque, assim como Jesus disse para os discípulos, porque nos falta fé. Mas o nosso Deus, Ele nunca nos abandonou, e Ele jamais vai nos abandonar. O nosso Deus, Ele é poderoso em obras. O nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele tem todo o poder para, com somente uma palavra, mudar todo o curso da sua história, mudar todo o curso da sua
sua família, dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus vizinhos, porque o nosso Deus, Ele sempre foi e Ele sempre será Rei dos reis, Senhor dos senhores. Somente com uma palavra, basta uma palavra, Senhor. Xalabassuri andalamandarai. Decai, Xanai, derrabassuri andalabas. Eu não sei o nível da sua fé nessa noite. Eu não sei o quanto você crê que Deus tem capacidade de intervir na sua situação. Eu não sei o quanto você crê que Deus vai intervir nos movimentos do seu barco. Mas eu quero te dizer nessa noite que o meu Deus não mudou. O meu Deus continua poderoso. O nosso Deus continua soberano. O nosso Deus continua tendo poder na sua palavra, onde Ele diz: haja sol, o sol apareceu, haja lua, a lua apareceu. E se hoje Ele disser que o seu problema vai acabar, ele vai acabar, porque o nosso Deus, Ele é poderoso em obras, Ele é poderoso em palavras, Ele é soberano sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Se não tem fé, Ele dá fé. Se a fé está pouca, Ele aumenta a sua fé. Basta abrir a sua boca e clamar e pedir. Se talvez você, nos seus pensamentos, na sua vida, no seu barco, você consiga ver Jesus dormindo, ou consiga ver Jesus distante, chama Ele, acorde a Ele, clame a Ele. Ele vai intervir em seu favor, Ele vai intervir na sua causa, Ele vai entrar nos movimentos do seu barco, e Ele vai navegar tranquilamente. Acalma sua alma, acalme o seu coração, acalme os seus ânimos, porque Deus, Ele não mudou. O seu Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente, na eternidade. Quando nós encontrarmos com o Senhor, Ele será o mesmo Deus. Louvado seja o nome dEle por isso, aleluia. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No momento da adversidade surgem dúvidas. Senhor, não importa que nós pereçamos. Quantos devem estar clamando aí por este mundo e culpando a Deus pelas coisas que estão acontecendo? Como se Deus fosse culpado das moléstias que o homem faz sobre a face dessa terra. Não te importa que nós pereçamos. E Jesus despertou. Talvez acordou assim meio... Já viu quando você acorda de manhã, parece que sua alma ainda não veio? Você senta na cama e fica uns 15 segundos, né? Para a alma voltar. E aí aqui diz que Jesus, despertando, repreendeu o vento. Uma só palavra. Jesus repreende o vento e disse ao mar: acalma-te. Acalma, meu filho, cega. Acalma-te. Jesus diz ao mar: acalma-te. Jesus diz ao seu problema, Jesus diz à sua dúvida, Jesus diz à sua dor: acalma-te, porque eu sou Deus sobre ela, eu sou Deus sobre a tua família, eu sou Deus sobre a tua casa, eu sou Deus sobre a tua saúde, eu sou Deus sobre as tuas finanças, eu sou Deus, acalma-te. Em nome de Jesus, acalma-te. Medo, acalma-te. Insegurança, acalma-te. Falta de fé, acalma-te, porque quem está no barco é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele está no seu barco, Ele nunca saiu do seu barco, ainda que
que os problemas sejam grandes e a sua fé não veja ele, mas ele está no seu barco, ele sempre esteve no seu barco, e hoje ele te diz: acalma-te. Acalma-te em nome de Jesus, porque eu ainda sou o teu Deus, eu não te deixei, eu nunca te abandonei. Então acalma-te, acalma o teu coração em nome de Jesus, acalma a tua alma em nome de Jesus. Acalma-te. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. O vento se aquietou e veio a bonança. Porque depois da tempestade, irmão, sempre vem a bonança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Não importa quanto tempo, não importa o tamanho do seu problema, o que importa é que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle do seu barco, irmão. É você num remo e ele no outro. É você num remo e ele no outro. E você vai de fé em fé, rompendo, vencendo. Porque o nosso Deus, ele é mais do que vencedor. E Jesus, quando surge a dúvida, ele questiona os discípulos: por que sois assim tímidos? Por que estáis medrosos? Por que estáis tão tímidos? Como se não me conhecesse, como se não soubesse do que eu sou capaz, como se horas atrás não estivesse visto o que eu sou capaz de fazer. Por que estáis assim tão tímido, como se não lembrasse o que eu já fiz na tua vida há alguns anos atrás? Por que estáis assim tão temeroso, como que se não lembrasse o que eu sou capaz de fazer pela tua vida e pela tua família? Por que estáis assim tão tímido? Jesus pergunta: como é que não tendes fé? Jesus olha para eles e diz: como é que não tendes fé? É tão simples: acalma-te. Ó, baixa a bola. Aí Jesus olha para eles e fala assim: como é que não tendes fé? Porque a fé, irmãos, é um elemento essencial para que nós possamos ver o agir de Deus em nossa vida. Por mais que as ondas estejam querendo cobrir a sua fé, o vento está soprando com muita velocidade, mas não perca, não deixe que a sua fé seja abalada em nome de Jesus. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é este que até as enfermidades lhe obedecem? Quem é este que até o medo lhe obedece? Quem é esse que a insegurança lhe obedece? Tudo está sujeito ao poder do nosso Deus. O medo está sujeito a Deus, a insegurança está sujeita ao poder do nosso Deus. Nada pode abalar aquele que tem fé, nada pode abalar aquele que confia no Senhor. Ainda, irmão, que a situação esteja tão difícil, que ela seja diferente de tantas outras que você viveu, não esqueça, Jesus está no barco. Jesus está no barco, e basta uma palavra dele para que toda essa história, esse quadro, essa dificuldade mude e se transforme, porque Ele é poderoso para isso. Em nome de Jesus, coloque sobre seus pés, vamos orar. Vamos chamar Jesus, vamos confiar em Jesus, vamos delegar a Jesus, como Ele mesmo diz: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Não fica pelejando sozinho, não. Chama Jesus, clama por Jesus, confia em Jesus e você terá vitória. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos, que o Senhor os conservou, e aqueles estão, meu Pai, com muita alegria no olhar, de poder estar na Tua casa para adorar o Teu nome.
Ó Senhor, sei que muitos estão passando, ó Deus, por tempestades, estão passando por lutas e tribulações. Ó meu Deus, já nos meus 40 anos, Senhor, esse é o período mais difícil que eu já passei sobre a face dessa terra. Mas ó Senhor, por mais que as ondas subam, por mais que o barco balance, meu Pai, toda vez que nós olharmos, o Senhor estará na polpa do nosso barco, Deus. Ó Senhor, muito obrigado por não nos abandonar, muito obrigado por não nos deixar, Senhor. Oh meu Deus, eu peço ao Senhor agora que repreenda o medo, Senhor, repreenda a insegurança, oh Pai, repreenda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que vai embora agora, meu Deus, porque o medo é inimigo da fé, Senhor. O medo, meu Pai, aplaca, ele abala, ele cobre, Senhor, ele esconde a nossa fé. Então agora eu te mando embora, medo, vai embora agora em nome de Jesus. Onde havia medo, Senhor, coloque fé, meu Pai, coloque fé que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, que o Senhor não mudou, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que o Senhor ainda batiza no Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.